Graça e paz. Que alegria, mais uma vez, ter você conosco aqui no canal da Igreja Batista Central. Se esses vídeos, se essas reflexões têm abençoado a sua vida, nós queremos que você compartilhe com alguém e pedir a você que se inscreva no nosso canal e compartilhe essas mensagens com outros, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Hoje, falando sobre Salmos, o nosso Salmo é o de número 54. Quando nós queremos encorajar alguém numa situação de luta e dificuldade, geralmente nós usamos a seguinte expressão: não se preocupe, Deus está com você. E de fato, não existe uma só pessoa que esteja fora do olhar de Deus, e nem mesmo uma só situação em que Ele não se faça presente. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, observando atentamente os maus e os bons, é o que diz Provérbios 15, verso 3. Mas essa questão, ela fica um pouco mais complicada quando nós perguntamos: você está com Deus? Que Deus está presente com todos é indiscutível. Mas a questão é: estamos nós com Deus? Estamos nós andando sob seu olhar e recebendo dele aprovação? Quando lemos a história de Davi e as várias ocasiões que Saul perseguiu a fim de matá-lo, podemos constatar a possibilidade de alguém iludir-se a respeito da presença e da vontade de Deus. As situações que deram a Davi o ensejo para escrever o Salmo 54 estão registradas em 1 Samuel 23 até o capítulo 26. Os judeus, habitantes da cidade de Zif, ou os zifeus, traíram a Davi, o delataram a Saul 2 vezes. Saul estava cego pelo seu pecado. E pior, estava certo de que Deus estava com ele e que Deus estava aprovando o seu intento de matar a Davi. Em 1 Samuel 23, 7, quando soube que Davi estava na cidade de Keila, Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Mas, diante dele, ou mais à frente, ele diz aos zifeus que quando estes virem a Davi, deveriam lhe dizer onde ele estava. Ele disse a eles: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Saul estava convicto de que Deus estava com ele, e por isso Deus entregaria Davi em suas mãos para que ele pudesse matá-lo. Porém, quando lemos as várias ocasiões em que Davi tinha Saul sob sua mira e poderia matá-lo, Davi recusou-se a fazer isso, por saber que não cabia a ele a execução de Saul. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que queremos. Nossos desejos muitas vezes nos cegam e nós não conseguimos ver o óbvio, a saber que estamos pecando contra Deus, supondo que Ele está conosco, aprovando o que estamos fazendo, quando na verdade Ele pode estar nos reprovando. No verso 3 deste salmo, a frase final diz: não tem Deus diante de si. Davi está se referindo aqui mais uma vez aos zifeus. Se de Saul e dos zifeus podemos dizer que eram homens que não tinham Deus diante de si, de Davi podemos dizer o contrário, pois todas as vezes que ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, não o fez, porque temia a Deus, porque ele tinha Deus diante de si. Um homem que tem Deus diante de si é um homem que tem uma oração suplicante. Davi orou e disse: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, os violentos, eles procuram tirar minha vida, eles não têm Deus diante de si. Davi se via ameaçado pelos adversários, então ele clamou ao Senhor Deus para que viesse em seu socorro e o salvasse
pelo teu nome e lhe fizesse justiça pelo teu poder. Essas expressões são muito importantes, porque ao pedir que Deus o salvasse, ele fizesse justiça pelo nome e poder de Deus, Davi apontava para o fiel caráter de Deus. Deus não somente é fiel em cumprir suas promessas, como também é poderoso para isso. A Davi foi prometido o trono de Israel, e para isso ele não precisaria eliminar a Saul, mas tão somente confiar em Deus, que no tempo certo haveria de fazê-lo, de cumprir sua promessa. Aquele que tem Deus sempre diante de si, não busca outro socorro e nem busca outra justiça, senão os que são encontrados em Deus. Ele então elevou sua voz em oração a Deus, e é impressionante como as tribulações têm o poder de tornar nossas orações mais fervorosas. Ele clamou angustiado a Deus, para que lhe ouvisse o clamor. Pois, disse ele, homens insolentes, violentos, haviam se levantado contra ele para tirar-lhe a vida. Não bastava eles o delatarem, eles ainda queriam matá-lo. É importante lembrarmos que Davi se referia aos zifeus quando descreveu seus inimigos como insolentes e violentos, pois, como já dissemos, os zifeus eram judeus, portanto, parte do povo de Deus, que por desprezarem a Deus e lhe darem as costas, esse é o significado de insolentes, pois não tem Deus diante de si, também se tornaram traiçoeiros em relação a Davi. Quando alguém dá as costas para Deus, certamente desprezará seus semelhantes e os tratará de maneira perversa. Sendo assim, entenda que enquanto o ímpio se afunda cada vez mais no seu lamaçal de pecados, o servo de Deus, mesmo envolto em angustiosa situação, clama e suplica a Deus por socorro. Enquanto o ímpio se esquece de Deus e se põe a destruir o seu semelhante, o servo de Deus não ousa fazer justiça com as próprias mãos, pois sabe que Deus é o seu juiz, que com todo poder e autoridade cuidará de sua causa. Neste mundo, os filhos de Deus não terão descanso, pois este nos é prometido somente nos céus. Aqui é o lugar do clamor, o lugar da súplica. Ninguém há que tenha aprendido a suplicar a Deus por socorro em tempos de aflição, que não tenha conseguido sair dessa aflição mais maduro, mais puro, mais forte. Quando suplicamos a Deus por socorro, exercitamos nossa confiança e esperança nele, e cada vez menos em nós mesmos. Suplique a Deus, clame a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.